Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de quinta-feira, 29 de maio, agora 7h35, né? 7h34, 35 agora. 7h35, um pouquinho atrasado aqui, eu estava tentando resolver um outro probleminha aqui, mas acho que está tudo ok. Beleza, então vamos começar hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre essa história toda do IOF, né? O IOF, obviamente, continua na pauta aí do mercado financeiro, cai ou não cai? E aí, junto com o IOF, será que cai o Haddad também? E será que isso é bom, né? Tirar o Haddad, será que é uma coisa boa? Ainda tem, na agenda de hoje, tem GPM, tem PNAD, vamos falar um pouco sobre o CAGED de ontem, que acabou mexendo aí, e eu, né, aquelas coisas que a gente faz na vida e sempre se arrepende. Ontem mesmo eu já avisei que ia me arrepender, né? Esse negócio de previsão de um dia para o outro, ou do mesmo dia, é péssimo, né? Mas era para ser um dia tranquilo, mas eu vou explicar também por que não foi, né? Porque ele deveria ter deixado de ser tranquilo quando o CAGED foi liberado, lá no final do dia, né? 4 da tarde, se não me falha a memória, mas as coisas, né? Tem algo de estranho, né, neste reino. Pois bem, além disso, vamos falar hoje, o penúltimo dia para envio da declaração de imposto de renda. Vou falar para vocês sobre isso rapidinho, e também vamos falar sobre o tribunal nos Estados Unidos que derrubou as tarifas do Trump e estão todos muito felizes. O mercado está subindo alegremente com as tarifas sendo, pelo menos temporariamente, derrubadas. Ficaram só a de aço, alumínio e automóveis, essas ficaram de pé ainda, porque elas utilizaram outro subterfúgio. Esse que foi derrubado foi porque o Trump assumiu algo do tipo como se fosse emergencial fazer isso, e o tribunal acha que não é, e provavelmente a Suprema Corte vai julgar isso. A gente vai falar isso mais para trás. Fato é que, mais para frente, aliás, fato é que para o mercado financeiro, ótima notícia, todo mundo feliz e contente. Pô, muito bem, antes de começar aqui a dar uns bons dias, lembrar vocês todos que se inscrevam no canal, deixem o sininho ativado aí para vocês receberem recomendações toda vez que a gente tiver conteúdo novo no ar, e não se esqueçam também de deixar o like nessa transmissão, isso também é importante. Para você comentar aí no chat, fazer pergunta para que eu responda e coisas parecidas, a gente, ou criticar, né, para eu não ler, obviamente, mentira, porque eu leio também as críticas. Quem me conhece de mais tempo sabe disso, até porque as críticas sempre ensinam alguma coisa para a gente, né? No mínimo, a ser paciente. Então, não se esqueçam de se inscrever, porque aí vocês podem sim participar aí do chat. É uma forma de incentivar, né, a inscrição de vocês neste canal, que está com 479 inscritos, não é isso? Então, estamos a 479? Calma aí, um minuto, por favor. 400 e... Cadê nós aqui, rapaz? Agora sim. 480 já ganhamos um inscrito, faltam 20 inscrições para chegarmos naquela primeira marca dos 500 inscritos neste canal, e aí podemos então abrir a área de membros, que pode permite o superchat, que é você fazer uma contribuição em dinheiro para sua participação no chat ficar em evidência, e também possibilita que eu faça conteúdos exclusivos, específicos para membros, que aí pagariam uma assinatura aí de míseros R$ 427 por semana. Mentira, obviamente ninguém vai cobrar um preço desse, né? 5, 10, 15, 20 reais é mais ou menos. Lembrando, inclusive, que lá no esquinasucupira.substack.com você também pode, tá grande essa propaganda hoje, hein? Você também, mas não esqueci, você também pode acompanhar todo o trabalho que a gente faz no Esquina Sucupira, também a newsletter que temos na sexta-feira. Essa live também fica disponível lá, o link, né, obviamente, embedado lá num post. Também tem o podcast que a gente deixa lá, e outras cositas mais que devem aparecer por aí, conforme as coisas forem andando. Lá, se você quiser também apoiar financeiramente este programa, que é independente, não conta com a ajuda de ninguém a não ser você que nos acompanha, tá lá, R$ 20 por mês
no esquinasucupira.substack.com. Se você acha muito difícil escrever tudo isso, não se preocupe, vai no Google, Esquina Sucupira, ainda somos o primeiro resultado por lá, tá ok? Bom, então vamos passar aqui pelo pessoal que está por aqui, a nossa querida Maria Lúcia, nossa Early Bird, está aí, bom dia para Maria Lúcia. O Dirley Pinheiro diz que sonhou com a Clabin, a Clabin chegava a 44 e no próprio sonho já disse que não, o valor não corresponderia ao valor da empresa. Eu nem sei quanto está custando a Clabin, hein? Mas olha só, o Dirley, bom dia para você também. Clabin, né? Aquele negócio de papel, embalagem, etc. Tal, tem um pouco de cíclico nisso também, tá? Então, PIB para cima, tanto global quanto nacional, isso ajuda Clabin. Então, talvez, né? Quem sabe, eu não sei qual é o preço agora. Se tiver a R$ 2, R$ 3, não vai chegar a 44, mentira. Vou até olhar aqui para não ficar maltratando o nosso querido Odirley. Um minuto, Odirley, que eu vou ver aqui quanto está a Clabin. Meu Deus do céu. Clabin 11, cadê? Maria, que dificuldade, hein? Acho que vou deixar isso para depois. Clabin 4 aqui, pronto. 3,80, 44 vai ser brabo, né? Clabin 3, 3,96. 44 tá difícil, viu, Odilei? Mas se der certo para você, depois você conta para gente. O Maurício Henriques, bom dia. Eneida Alves, Edwin, quem mais está por aqui? Eneida lembrou do like agora, a meta agora é 1.000. Cleiton Alves, bom dia, já deixei o like, volto mais tarde para assistir tudo. Carmelina chegou atrasada. Odilei triste com a Clabin. Mas vamos lá, gente. Últimos dias para a declaração do imposto de renda, essa imagem que eu coloquei aqui, filosófica, essa mão invisível do Estado indo pegar o seu dinheiro, não é mesmo? Você está entregando para ele, lembre-se. Olha, o Edwin também está na Clabin, viu, meu querido Odirley? Por que não Suzano, né, gente? Mas tudo bem, depois a gente discute esse tipo de coisa. Mas vamos lá, ou os dois, né? Tudo bem. Amanhã, então, o último dia para quem ainda não declarou imposto de renda, já foram, acho que, 35 milhões de declarações entregues, eu tinha anotado aqui em algum lugar, está por aqui, é isso mesmo. Agora, se você ainda não entregou, não vai conseguir finalizar até sexta-feira, lembre-se, tem uma multa aí de 150, se não me falha a memória, uma multa para quem entrega atrasado, mas você pode mandar incompleta, né? Eu já fiz isso, você deve conhecer gente que já fez isso, não tem problema, você manda incompleta e no fim de semana você termina e envia a retificação que está tudo certo, tá bom? Agora, se você deixou para o último dia também, uma coisa que pode lhe agradar é que a melhor investimento que tem é você deixar esse dinheiro lá na mão da Receita, já que ele já foi pego, tá? Custo afundado. O melhor seria ela não pegar mais, obviamente, né? Aliás, o melhor seria ela não pegar nada, né? Mas não é assim que funciona. Mas já que ela já pegou, então deixa ela te pagar lá no finalzinho, porque você vai receber Selic durante o período que ela ficar com o seu dinheiro, a partir de agora, de junho em diante, você vai receber Selic sobre aquela restituição que você tem a receber e não tem cobrança de imposto de renda, né? Então, Selic isento de imposto de renda, olha que beleza, né? É uma LCI, uma LCA a 100%, cento e micharia do CDI, porque o CDI é um pouquinho abaixo da Selic. Mas então, fiz até uma conta aqui, até dezembro você recebe 7,12% de juros sobre a sua restituição. Então, se você tem 10 mil para receber, você vai receber a quantia exorbitante. Você que é um malvado rentista, vivendo às custas da barba do leão, vai receber R$ 712. Olha que coisa bonita, hein? Para 10 mil. Mas é isso, pelo menos melhor assim do que nada, né? Mas vamos ao que interessa. Afinal de contas, com essa confusão também toda do IOF, voltou aquela conversa de que o Haddad pode sair. É uma maldade que o pessoal faz ali no PT para tentar sumir com o Haddad da frente deles, porque eles acham o Haddad muito liberal, né? Imagina só. Então, com essa confusão toda que causou no IOF,
o Haddad começou a balançar de novo, ontem, logo no começo, mas depois ninguém leva muito mais a sério essa conversa, a gente sabe que é só zum, 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 pelo menos por enquanto, né? Mas é aquela coisa, né? Onde há fumaça, há fogo, é bom deixar um pezinho para trás, viu, meu querido Haddad, porque esse teu coleguinha aí, ó, Aloysio Mercadante, lá o presidente do BNDES, é o mais cotado para assumir a posição do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Aí, amigo, é o seguinte, não torça para o Haddad sair, torça para ele ficar, né? Faça aquele altarzinho de oração, fala, Santo Haddad, persevere, Santo Haddad, se agarre em tudo que se acredita e fique por aí. Porque se o Haddad... Ontem até o Dirceu falou mal do Haddad ontem, falou mal do Galípolo. Aí está todo mundo falando mal do Galípolo e do Haddad, que é bom sinal, tá? Mau sinal é se eles saírem, porque aí, imagina, vai que não é o Mercadante, que já seria, né, mais ou menos. Vai que é o Manteiga. Hã? Já pensou? Sua carteira de investimento está pronta para isso? Para o Manteiga assumir o Ministério da Fazenda? Pensa nisso, amigo. Pensa nisso. Mas vamos lá. Então, o IOF está nessa confusão toda. O nosso querido Fernando Haddad ontem visitou aí os presidentes da Câmara e do Senado para explicar a situação do IOF, o que está acontecendo, o que pode acontecer. E aí falou que explicou a situação, olha, precisava de um dinheirinho a mais, a gente foi lá e pegou o IOF. Vocês vão lembrar que eu já falei isso algumas vezes, o IOF é regulatório, ele não é feito, é por isso que ele é majorado via decreto presidencial. Ele é feito para regulação dali do crédito, né, das operações financeiras, né? Se você acha que a economia não está andando bem, você aumenta ou diminui aquilo, mas não é para compor caixa, não é isso, né? Isso é tipo CPMF, né? Um negócio estranho. Então, o Haddad, apesar de ter assumido isso, a conversa ontem, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, falaram que, olha, a situação está ruim, está difícil de segurar, tem muita gente querendo derrubar isso, tem pressão também do setor privado sobre isso. Ontem, inclusive, o Dário Durigan teve uma reunião com o pessoal representante dos bancos, que apresentaram alternativas, e parece que vão tentar achar um meio termo aí em algum lugar, né? Tira esse decreto, coloca outro, um pouquinho mais de calibragem, dá uma ajustada na calibragem, como eu tinha falado para vocês no Acorda Sucupira de ontem. Mas olha só o que o Haddad falou ontem na saída desse encontro lá com os presidentes da Câmara e do Senado. Explicamos exatamente, diz o Haddad, em que consistiu o anúncio da semana passada. Procuramos calibrar o corte de despesas com um aumento de receitas para compor um quadro que permitisse garantir as metas estabelecidas pelo próprio Congresso. Bom, o Haddad sempre naquela política, como a gente vai falar, uma filosofia diferenciada, né, de que você pega a culpa e como ela é sua, você coloca no colo de quem você quiser. Então, ele sempre fala que a culpa é do Congresso, porque estabeleceu essas metas, a culpa é do Congresso, porque quer gastar coisas específicas, a culpa é do Congresso, porque dá desconto para outros, etc. e tal. Mas o mais importante dessa fala não é nem isso. O mais importante dessa fala é ele admitindo que está usando o IOF para fazer receita. Olha, procuramos calibrar o corte de despesas com o aumento das receitas. O IOF não serve, não deveria ser usado para aumentar as receitas. E eu estou frisando isso por quê? Porque caso o Congresso venha a derrubar essa medida do IOF, derrubar o decreto presidencial, provavelmente o governo vai, obviamente, judicializar isso e vai levar para casa dos coleguinhas lá no STF, que aí vão julgar se o Congresso pode ou não derrubar esse decreto presidencial, né? Se seria inconstitucional ou não o Congresso derrubar o decreto presidencial. Lembrem-se, a lei diz
que o IOF é regulatório e não arrecadatório. Mas, além disso, né, o Haddad não é bobo nem nada, fez mostrar também que o bolso dos congressistas pode sofrer. E aí diz o seguinte, deu uma ameaçadinha. Expliquei as consequências disso no caso da não aceitação da medida, o que acarretaria um contingenciamento adicional. Ficaríamos em um patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública. E isso tudo, obviamente, foi ouvido pelo mercado como uma forma gentil de dizer, olha, a gente não vai cortar mais nada, a gente quer mesmo aumentar a receita, que é aquilo que a gente falava desde a época lá do antagonista, né? Eu fiz até uma matéria logo no começo do governo falando, né, fome de impostos, aproveitando aquela história da Netflix, lá daquela história do McDonald's, e o Haddad lá com aquela fome de impostos, o governo Lula com fome de impostos, porque a ideia nunca foi diminuir a máquina, e sim aumentar a musculatura, né? Aumentar os esteroides, né? Os anabolizantes aí para a máquina pública. Então, mais receita, e vocês vão ver que isso não está nem próximo de acabar. O nosso querido Randolfo Rodrigues, líder do governo do Senado, falou o seguinte, olha, houve uma demanda apresentada aqui pelo presidente das casas, que tem um ambiente no Congresso de revogação do decreto. Diante disso, o governo externou que a revogação do decreto tem uma consequência clara, o shutdown, o colapso, a paralisação da máquina pública. Quem diria, hein, Randolfo Rodrigues? Quem te viu, quem te vê. Né? Tá aí o Randolfo Rodrigues falando que a máquina pública vai parar se não tiver o IOF para arrecadar. E aí, qual foi a decisão, né? Qual foi a medida tomada, anunciada pelo governo ontem, para compor somente, pelo menos por enquanto, aquela parte do IOF que teve um retrocesso na quinta-feira mesmo, né? O governo anunciou e na quinta-feira mesmo notou que algumas coisas ali seriam péssimas, né? O pessoal de fundo de multimercado e até foi lá avisar, olha, esse IOF que você colocou aqui de 0 para 3,5 vai inviabilizar o nosso negócio, fora que vai dar a impressão de controle de capital e tudo mais. E aí o Haddad voltou atrás e disse que perderia 2 bilhões de reais em arrecadação em função dessa medida aí, desse passo atrás. Eis que ontem mesmo anunciou que vai usar 1,4 bi, segundo eles, a equipe econômica refez os cálculos, impressionante como a equipe econômica erra cálculos, né? E não é pouca coisa. De 2 bi para 1,4 bi é mais de 25%, gente, de erro. Né? Imagina a próxima pesquisa eleitoral falando, olha, aqui estamos na pesquisa, o fulano de tal está com 40% de chance com a margem de erro de 25% para cima ou para baixo. Pô, pelo amor de Deus. Né? Mas o governo diz que agora é só 1,4 bi que ele vai precisar, e aí foi lá e meteu a mão em 2 fundos específicos. Prestem atenção nisso, Fundo Garantidor, o FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações de Crédito, e o FGDUC, que é o Fundo Garantidor de Crédito Educacional. Pode? Claro que não. Vocês ouviram o nome? Fundo Garantidor de Crédito. Esse dinheiro é utilizado para garantia em operações de crédito, ou educacional, ou outras operações de crédito. Mas, pontualmente, o governo vai utilizar um dinheiro que não pode ser utilizado para recompor o caixa. Vocês lembram disso porque lá no o FGDUC, por exemplo, seria utilizado para pagar o pé de meia. E aí teve que voltar atrás porque o TCU mandou suspender até que o governo fizesse isso passar pelo orçamento de forma legal, né? Então, mas está todo mundo, você vê como são as coisas, né? Está todo mundo prestando atenção em outra coisa. Essa é a verdadeira qualidade dessa equipe econômica, que é o truque, né? A matemática. Isso é lindo. E está aí, então todo mundo parece que está aceitando esse tipo de coisa, pelo menos por enquanto, para não ter um mal maior, que seria a derrubada desse decreto do IOF. Não sabemos o que vai acontecer ainda. Hugo Mota e Alcolumbre se reúnem com os líderes de ambas as casas e devem falar sobre a votação desses PDLs, né, esses projetos de decreto legislativo, que podem
derrubar, então, o decreto presidencial sobre o IOF, tá? Então, estamos neste momento, nesse sentido, tá? A nossa querida Maria Lúcia faz uma pergunta aqui, ó, com todos esses problemas, como fica o investidor estrangeiro? Parece, né? Ontem teve uma pressãozinha no dólar, etc e tal, mas, por enquanto, o pessoal está acreditando naquele nosso esquema, que é o nosso esquema de sempre, né, gente? A gente tem essa malemolência, né? Aquela história de que a gente vai até o limite do abismo, mas a gente nunca pula no precipício, né? Então, continuo, sim, Maria, a investir no Brasil, pelo menos por enquanto. Mas, por enquanto, esse dinheiro que está vindo é o dinheiro da ficada, né? Não é o dinheiro do relacionamento sério, né? É um date, não é casamento, digamos assim. Né? Então, é um dinheiro que vem aqui, dá uma especulada, ganha no como é que chama, gente? Esqueci o nome. Aquele trade que você faz com... Nossa, como pode? Aquele trade que você faz com juros, que toda hora eu falo sobre isso aqui, mas ganha no carry trade, muito obrigado, lembrei. Ganha no carry trade, vai embora e ponto final. Por enquanto, pelo menos, uma das coisas que pelo estrangeiro pode ser visto de uma forma positiva é a resistência que a população e o Congresso Nacional estão fazendo a essa medida do IOF, né? Então, imagina, para você congelar capital estrangeiro aqui dentro, seria uma dificuldade imensa. Bom, enquanto isso, tá aí, ó. Eu tive que usar essa foto de novo. Obviamente, isso é uma foto gerada por inteligência artificial, para quem não entendeu isso ontem. Tá aí o nosso querido presidente Lula, inspirado naquele filme Trocando as Bolas. Acho que é Trocando as Bolas, né? Que o Ed Murphy troca de lugar com um cara que era um riquinho, não sei o quê, e ele era um pedinte, fingia que era cego, mas não era. Então, foi inspirado... Se você não viu esse filme ainda, um filme antigo de comédia muito boa do Ed Murphy, da época áurea do Ed Murphy, acho que chama Trocando as Bolas, se não me falha a memória. Mas não é sobre isso que eu quero falar, quando eu digo que o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva só pensa naquilo, né? E o mercado notou que não tem jeito. Ninguém vai cortar despesa. A ideia é acelerar a despesa para ganhar popularidade e chegar em 2026 tinindo. Esta foto aí é uma reprodução da transmissão de ontem do evento que o nosso querido presidente Lula participou lá em Cachoeira dos Índios, onde, entre outras coisas mais, ele fala das dificuldades brasileiras, como sempre. E, aliás, com esse nosso chapéu, olha que coisa bonita, né? Eu nem preciso, né, falar nada, olha que coisa bonita. Eu acho que ele ainda não... Ou ele está fazendo propaganda para a gente aqui no Esquina, ou... Eu não sei, ainda não nos descobriu, mas espero que nos descubra muito em breve. Temos muito a conversar. O Lula, então, repetiu algumas promessas que preocupam o mercado, obviamente, que olha, tem muita gente pagando energia elétrica que não devia estar pagando, tem muita gente pagando gás caro que não devia estar pagando, vamos também fazer um crédito novo, uma linha de crédito nova para a reforma de casa. Estou querendo fazer uma linha de crédito nova para financiamento de motos para motoboys, etc. e tal. E o que o mercado está ouvindo? Vamos continuar impulsionando o consumo. Vamos continuar gastando mais do que a gente arrecada. Se for preciso, o faremos. Preciso para quê? Para deixar o povo brasileiro mais contente? Também. Mas, mais importante, é recuperar a popularidade do presidente para que ele tenha chances eleitorais em 2026. Não à toa, ontem o juros subiu um pouquinho e mudou um pouquinho aquela foto que a gente tinha de probabilidade de manutenção da taxa Selic na próxima reunião do Copom em junho deste ano, né? Então, tudo isso, né, tem a ver com a expectativa de mercado para juro, dólar, bolsa, porque uma coisa está interligada à outra, certo? Então, antes de eu falar aqui sobre os juros propriamente dito, deixa eu só lembrar que hoje, aliás, tem o resultado do IGPM também, que deve apresentar um recuo aí, uma deflação de
de zero, deflação, né? De 0,37% em maio. Mesmo assim, no ano, ela está aí acima de 8%, né? Essa inflação, o IGPM é conhecido como inflação do aluguel, porque ele é o índice mais comum nos contratos de aluguel. Então, se você está prestes a renovar o seu contrato, né? Ou está naquele momento de revisão do seu aluguel, 8% mais ou menos é o que você vai pagar de alta, né, de acréscimo no seu aluguel, se ele for reajustado agora. Beleza? Além disso, ontem saiu, e aí a gente pode voltar a falar um pouquinho sobre os juros, saiu o PNAD, aliás, saiu o CAGED, o PNAD sai hoje, que deve ser a primeira desaceleração no desemprego neste ano. Na verdade, assim, são 4 altas seguidas da taxa de desemprego, depois de chegar na mínima em outubro de 2024, quando chegou a 6,1%. Ela está em 7% hoje, o desemprego está em 7% hoje, e deve, de acordo com as expectativas do mercado, cair um pouquinho para 6,9% na leitura agora, que é referente ao mês de abril, né? Se não me falha a memória. Aliás, de março. O trimestre, né? Sempre uma média trimestral para evitar aí os solavancos da taxa de desemprego. Então, desemprego melhorando. Ontem, o CAGED veio super forte, né? A expectativa do CAGED era de criação do mercado, era de criação de 175 mil vagas, veio 256 mil vagas, né? Com 50% a mais do que o mercado esperava, e aí isso fez os juros subirem ontem, além de todo esse ruído com o IOF, isso também fez os juros subirem, mas uma coisa chamou a atenção, mais uma vez, né, nas últimas 3 divulgações desse dado do CAGED, essa é a segunda vez em que o dado vaza antes para o mercado financeiro, né? A impressão que dá, e isso é ruim. Por que isso é ruim, né? Porque isso ele tira, ele mina a concorrência perfeita, digamos assim. A informação tem que estar circulando para todos ao mesmo tempo, para que ninguém leve vantagem sobre o outro, né? Então, quando você vaza informações oficiais, você obviamente está privilegiando um ou outro. Eu não sei se o que está acontecendo é porque o governo ou o Ministério do Trabalho acha que é muito legal quando eles têm um CAGED mais forte, né? Porque, por exemplo, lá em fevereiro a expectativa era de 100 mil vagas e começou a circular, horas antes da liberação, da divulgação oficial do número, começou a circular nas mesas de negociação pela Faria Lima afora, que o número viria acima de 400 mil, não deu outra, veio 437 mil vagas, e agora foi a mesma coisa, disseram que seria próximo de 250, veio 256 mil vagas. O que acontece? Que diferença isso faz, né? Isso faz com que o juro se movimente antes, porque tem gente que já está sabendo, né? Então, se você olhar aqui, eu vou até colocar, como é que se diz? Compartilhar com vocês aqui, o movimento do título de juro, como é que eu faço aqui? Pronto. O do título de juro para 2026, que é esse aqui, ó, com vencimento em janeiro de 2026, é esse mesmo? É esse mesmo. E aqui esse comecinho, vou abrir um gráfico maior aqui para facilitar. Ó, esse comecinho de dia aqui, ó, daqui aqui, vamos ver se eu posso fazer um desenho aqui para ajudar vocês. Esse comecinho de dia aqui, ó, não tinha CAGED ainda. Mas note, isso aqui é entre 9 e 10 e meia, 11 horas. Não tinha CAGED ainda, mas já estava todo mundo recebendo essa informaçãozinha de que o CAGED viria muito mais forte do que o esperado. Vocês lembram que ontem eu ainda falei o seguinte, olha, se o CAGED vier mais ou menos onde está esperando, ali no 175, etc e tal, o juro deve continuar caindo e a gente deve ter um dia tranquilo, com bolsa subindo e dólar também
caindo contra o real, né? Não foi o que aconteceu, porque o CAGED veio mais forte, aí você vai pensar, mas o mercado financeiro também é muito chato, né? Olha que os caras torcendo aí para o desemprego do brasileiro, eles não gostam do pobre mesmo, essa besteira toda. Não é nada disso, a gente já falou sobre isso antes, mas eu vou repetir aqui, o que acontece para o mercado é o seguinte, se o mercado de trabalho está aquecido e a gente está em ato do produto, quer dizer, a gente está contratando mais gente, porque a gente não está conseguindo produzir, e isso mostra. E aí você vai ter mais ganho de massa salarial, você vai ter mais gente ganhando mais dinheiro, e aí mais gente pressionando a demanda sem ter quem produza a contento. E aí você tem mais inflação. Se você tem mais inflação, o Banco Central, então, tem que subir os juros, né? E vocês vão lembrar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui também, que ontem mesmo, antes de ontem, a gente já estava com uma expectativa ali na opção de Copom, de uma alta de uma expectativa de opção de Copom de 80% de chance. Vou até colocar aqui, ó, para vocês verem onde é que eu vejo isso. Ó. O que é a opção de Copom? A opção de Copom é uma aposta que o mercado faz na decisão do Comitê de Política Monetária na próxima reunião. Então, se você colocar aqui, ó, opção de Copom B3, deixa eu colocar tudo, porque senão... Opção de Copom B3. E aí tem uma notícia muito legal para dar para vocês. Tá aqui, ó. Você vai entrar aqui nesse dashboard público, opções de Copom. Só que ele está muito doido aqui, não carregou aqui ainda. Aqui, ó. 17 e 18 de junho é a reunião que a gente quer. E aqui aparece a probabilidade, ó. 74. Vocês não vão conseguir ver o númerozinho aí, mas ele está mostrando aqui 74 é o preço dessa opção. Isso quer dizer que há 74, o mercado está precificando 74% de chance de a taxa ser mantida, manutenção, na próxima reunião, 17 e 18 de junho. Olha aqui a evolução disso. Isso chegou a 83% no dia 27 e ontem, depois dessa história do CAGED, voltou para 74%. Como é que funciona essa opção de Copom? Digamos o seguinte, você vai lá e compra uma opção de Copom a 74. Se, em 18 de junho, o Copom, o Comitê de Política Monetária, decide manter a taxa, porque essa opção aqui ela é de manutenção da taxa, se ele decide manter a taxa, você ganha R$100. Entendeu? Pagou 74, ganhou 100, e é assim que funciona basicamente a opção de Copom. Agora, liberado para investidores pequenos. Isso aqui, antigamente, ficava muito caro, ficava 50, 100 mil reais para você fazer essa operação. Agora não, a partir do dia 23 de maio, quer dizer, semana passada, a B3 anunciou que a partir de R$100 você consegue fazer a sua apostinha, até a B3 está virando casa de aposta, a sua aposta na opção de Copom. Então, se você quiser procurar os mais interessados aí, os traders de plantão, o código, por exemplo, dessa aqui que eu estou falando é CPM-M, que é o mês, né? Lembrando que CPM é a opção, que é de Copom, CPM, aí vem M, que é o mês, os meses são F para janeiro, G para fevereiro, vai vindo, até junho, que é M, e aí tem 25, que é o ano da opção, C, que é uma reunião ordinária, se for P, é uma reunião extraordinária, mas quase não vai ver P, porque normalmente o Copom só se reúne ordinariamente, e ali tem 100 mil, o número 100 mil, é ali que você vai ver a diferença. Por exemplo, a manutenção aqui é 100 mil e o aumento de 0,25 é 100.250. Então, o 25 indicando aí um aumento. Se você quiser fazer isso, o Fábio está certo, é uma bet legalizada também. Se você quiser comprar essa opção, ainda há tempo, porque a decisão, obviamente, só sai em novembro, em junho. Você pode também pensar em outras aqui, ó. Se você olhar isso aqui, olha só olha aqui, antes você chegou a comprar isso aqui a 48,50, né? Tem gente dobrando o capital aqui, ó. Se o Copom mantiver a taxa de juros em 14,75 em junho, beleza?
Então tem tudo isso. Para finalizar aqui, deixa eu passar rapidinho, o nosso querido Donald Trump está às voltas aí com a justiça norte-americana, porque um tribunal de lá derrubou as tarifas do Trump, aquelas tarifas globalizadas, inclusive aquela mínima de 10%, aquela de 145% também não pode mais cobrar, porque não é emergencial, que era o subterfúgio que o Trump tinha feito para evitar o Congresso Nacional americano, né? O tribunal derrubou, isso obviamente vai ser contestado pela Casa Branca judicialmente, deve ir até o Supremo, mas o fato é que o mercado adorou. E aí, amigo, olha só como estamos aqui, vamos fazer um giro dos mercados rapidamente, para a gente poder ir embora. E eu poder liberar vocês também aí para trabalhar, né? Porque eu sei que... Aqui estamos. Vamos voltar aqui. Então a Bolsa ontem, brasileira, fechou aqui em queda de 0,47, Nasdaq 0,45 de queda e S&P 500 0,56. Hoje tem um resultado da NVIDIA que foi muito bom, então já está subindo a NVIDIA, deve trazer Nasdaq para cima também, além dessa história das tarifas. Está aí, S&P 500 em alta, o futuro, né? Em alta de 1,14 e Nasdaq 1,63, Nasdaq futuro também 1,63 de alta, indicando um dia mais positivo para hoje, tá bom? O petróleo subindo 0,30, o minério de ferro subindo 0,30 e o ouro subindo 0,28 neste momento. O dólar fechou ontem 5,69, né? Voltou a namorar aí os 5,70, mas as coisas ainda estão um pouco complicadas, principalmente por causa dessa história do IOF. Não se esqueçam, hoje, no fim do dia, então, reunião de líderes na Câmara e no Senado para definir a urgência ou não da votação do projeto de decreto legislativo que pode derrubar o decreto presidencial do IOF. Na prática, se houver uma decisão favorável à urgência dessa votação, você meio que já está certo de que o decreto presidencial vai cair. O governo teria muito trabalho, vai ter muito, mas muito trabalho mesmo, para evitar que isso aconteça na semana que vem, porque aí você já vota na semana que vem a queda do decreto. Eu acho que uma saída estratégica para o governo deve ser, e aí é só opinião mesmo, feeling, tá? Posso estar completamente enganado, mas o meu feeling é que você revoga esse decreto e entrega outro decreto um pouco mais acertado, com um pouquinho menos de majoração da alíquota do IOF, e aí você tem um pouco mais de calma nessa confusão toda, tá? Lembrando que para o mercado, esse decreto de IOF equivale a um aumento de 0,25 a 0,50 bips, né, ou pontos base na Selic. Então, se por um acaso, na semana que vem, a gente derruba esse decreto do IOF, essas apostas de manutenção na Selic podem mudar sensivelmente, tá bom? Então, são coisas que vocês têm que ter na mente aí, caso resolvam entrar nessa ideia da opção de cupom, né? Já que eu apresentei, né? Melhor fazer o disclaimer aqui. Bom, eu acho que é isso. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sininho para você receber recomendação de vídeo toda vez que a gente estiver no ar. E também siga a gente lá no esquinasucupira.substack.com. Substack é SUBSTACK. E lá você pode também apoiar financeiramente essa empreitada com uma assinatura de R$20 mensais ou R$100 anuais. Ajude a mantermos o Esquina Sucupira de pé, esse nosso bunker de resistência para os sucupirados brasileiros que por aí estão. Brasileiros, venezuelanos, temos de tudo por aqui. É isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Bons negócios a todos nesta quinta-feira. Amanhã tem a nossa newsletter do Esquina Sucupira, que não é mais Oráculo Sucupira. Amanhã eu vou desvelar o novo nome, lembrando vocês que me ligaram lá do antagonista. O antagonista tem um negócio chamado Oráculo, e disseram, não, mas a gente tem direitos autorais aqui no nome Oráculo. Eu fiquei pensando que talvez, né, já falei isso para vocês, talvez eles devam ligar para a Oracle, por exemplo, e os outros oráculos a mil que tem aí por aí, mas tudo bem, né?
eu vou trocar o nome do nosso oráculo para outro nome que eu revelo a vocês amanhã na nossa newsletter. Para quem não conhece o nosso oráculo, ou o nome que receberá agora, são as previsões que nós fazemos primeiro lá no final do ano e depois mensalmente a gente vai revisando. E vou dizer que a gente está indo bem, viu? Aquela história do Lula tentar recuperar a popularidade com medidas populistas, não é nem tão difícil, né? Está cada vez mais próximo de acontecer, já está acontecendo, né? Embora a gente tenha errado, porque eu não achei que o Haddad fosse fazer, por exemplo, bloqueios tão significativos como ele fez agora, na revisão bimestral de receitas e despesas. Mas amanhã a gente vê isso na nossa newsletter, lá no esquinasucupira.substack.com, e também de manhãzinha cedo, quase cedo, 8 e pouquinho, o nosso podcast Acorda Sucupira, beleza? Bons negócios a todos nessa quinta-feira e avante Sucupira! Usarei a palavra Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não